Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Sejam bem-vindos ao Cartão de Embarque num episódio muito especial. O podcast de todos os destinos celebrou 2 anos no dia 5 de agosto e por isso preparámos um episódio sobre um destino que fascina muita gente, os Estados Unidos da América. Hoje contamos com convidados que têm muito para nos dizer e com visões muito particulares deste país. É em Washington, D.C., a capital, que encontramos alguém que me marcou muito enquanto pessoa e enquanto profissional. Aos 73 anos, o Walter Dean aceitou o convite para falar sobre o seu país. Daqui a pouco estamos à conversa com o jornalista e professor que tem ajudado a formar jornalistas em todo o mundo. E num episódio a 3 vozes, junta-se a nós alguém que adora explorar a América, especialmente se for de carro e com a música bem sintonizada. Trabalha em comunicação, é líder de viagens e está a aprender a tocar bateria. Connosco, a Madalena Coutinho. Olá, então eu sou a Madalena, tenho 32 anos ao dia de hoje, estou quase a fazer 33 anos. Trabalho full-time em comunicação e em part-time sou líder de viagens da agência de viagens Urbana Travel. As minhas paixões são claramente viajar, vamos falar muito aqui hoje, a música, que tem um grande peso na minha vida. Eu toquei viola quando era miúda e depois tive uma grande paixão durante muitos anos que fui adiando e cá há 2 anos decidi finalmente dar espaço e comecei finalmente a tocar bateria, que era algo que realmente eu queria há muito tempo. Adoro natureza, sou apaixonada por animais, gosto muito de cinema e fotografia, claramente também é uma grande paixão minha e que fomento muito viajar. Depois, em termos de personalidade, as pessoas dizem muito que, e eu sei que acho que sou assim e as pessoas dizem, que eu sou muito genuína e muito transparente, que é bom e que é mau às vezes. Sou muito organizada, focada, disciplinada. Por exemplo, a música é muito importante porque tenho que estudar, literalmente estudar, e acho que essa disciplina é uma coisa que é positiva em mim e gosto muito de apreciar a beleza e vivo muito as minhas paixões. Acho que é isso. Olha, gostei imenso de saber que estás a aprender bateria. Acho que é assim super, super interessante e saudável acima de tudo, mas também falaste obviamente nas viagens e eu ia-te perguntar precisamente como é que as viagens surgiram na tua vida. A primeira viagem que eu fiz, eu tinha 8 anos, fui ao Canadá com os meus pais, visitar uns amigos dos meus pais, e é engraçado que eu lembro-me de acordar e de olhar para a janela e ver um esquilo a passar, que era uma coisa que eu sou de Lisboa, ver esquilos não é nem um pouco mais ou menos comum, e eu lembro perfeitamente já de sentir aqui uma ruptura com a realidade. E lembro perfeitamente de sair da porta, nós estávamos numa casa nos subúrbios de Toronto, e lembro perfeitamente da sensação de sair pela porta e ver a rua e sentir que estava num filme, ou seja, nós vemos muito as casas dos subúrbios nos filmes, não é? Senti que estava a ser transportada para outra realidade que eu tinha alguma conexão e logo desde aí teve um grande impacto em mim. E depois fui viajando com os meus irmãos e com os meus pais, depois com amigos, depois fiz Erasmus em Roma em 2010 e como estava mais no centro da Europa, apesar de no sul, mas tinha uma grande facilidade de arranjar voos baratos para imensos países da Europa, por isso os meus amigos de Erasmus muitas vezes gozam comigo e dizem que a Madalena fez Erasmus na Europa, não foi em Roma, porque eu tive literalmente viajei bastante, muitos fins de semana, apanhava aviões e depois comecei a trabalhar e a ter a minha independência e cheguei, houve aí uns anos, especialmente pré-pandemia, em que eu chegava a viajar mesmo com só 22 dias de férias, que as pessoas acham sempre que eu tenho mais dias de férias, mas não tenho, e cheguei a viajar cerca de 8 vezes por ano, sempre que eu posso, juntando ali um feriado, fim de semana, e consigo sempre fazer tudo. E foi crescendo este bichinho das viagens e espero que continue sempre até aos meus últimos dias. E o que é que tu procuras ao viajar? O que é que mais gostas, não é? O que é que te motiva? É o motor para esta descoberta de outros países? É assim, é um bocadinho o que eu já disse há pouco, o sair da minha realidade. Atenção, eu graças a Deus sou uma pessoa super feliz, super realizada, adoro a minha casa, onde vivo, a minha família,
amigos, trabalho, mas adoro essa ruptura com o que eu conheço, porque nós muitas vezes vivemos tão fechados no nosso mundo, criamos preconceitos, ideias pré-concebidas que muitas vezes não são a realidade, vivemos os mídias como fosse a realidade, que nem sempre é, infelizmente, e eu procuro muito ter a minha opinião, criar as minhas próprias opiniões, ou seja, sair a ver esta ruptura com a realidade, conhecer novas culturas, sair da minha zona de conforto, senti-me de certa forma humilde, porque há também aqui uma questão muito de humildade, quando às vezes vamos dar uma chapada de luva branca, não é? Quando achamos, temos certas ideias de certas coisas e depois as coisas não são bem assim, ouvir histórias das pessoas. Depois há muito a questão da liberdade, da aventura, ver as coisas com os próprios olhos e sentir. Para mim, mais do que ver na televisão, eu gosto de ver as coisas com os próprios olhos e acho que vou sempre procurar isso. E tendo em conta isto, há algum tipo de viagem que tu gostes especialmente de fazer? Eu gosto especialmente de road trips, é a forma como eu escolho, por norma, conhecer os destinos, porque a road trip dá sempre a possibilidade e a liberdade de ir mais para a esquerda, mais para a direita e fazermos o nosso próprio roteiro e não estamos dependentes às vezes de transportes e de horários, mas eu gosto de fazer um bocadinho de tudo, gosto muito de cidades, de praia, montanha, selva, deserto, já fiz um bocadinho disto tudo, mas claramente o que eu mais gosto de fazer, o que me dá mais paixão e que eu procuro cada vez mais são montanhas, desertos e selva, porque há uma sensação de liberdade, eu senti-me pequenina na imensidão da paisagem e apesar de eu gostar muito de praia, não procuro tanto, que eu claramente com os anos tenho vindo a perceber que não sou muito a beach girl, acho que gosto mais de tudo, apesar de viver em Lisboa e de ir para a praia ao fim de semana como toda a gente, ou a maior parte das pessoas, procuro muito montanhas e desertos e a selva. Eu diria que tu falaste aqui em algumas palavras-chave quase para aquele destino que nós vamos falar aqui hoje, que são os Estados Unidos. Falaste aqui em road trip, em montanhas, em muita natureza. Eu começava por te perguntar como é que teve início esta tua relação, digamos assim, com os Estados Unidos? Então, a relação com os Estados Unidos acho que começa desde pequena e acho que existe em todos nós, pelo menos no Ocidente, não é? Quer queiramos, quer não, os Estados Unidos está presente em muitas das coisas da nossa vida, ou seja, está presente nos mídias, está presente na música, está presente no cinema. Eu cresci assim, não é? Quase como quase toda a gente cresceu, pelo menos aqui, falando no Ocidente, claramente. Então já havia uma relação mesmo antes de ter ido. E depois eu tenho uma grande amiga minha, que é portuguesa barra americana e vive nos Estados Unidos há anos. E eu comecei a viajar de vez em quando com ela, mais uma amiga dela, que hoje em dia é minha amiga também. E fizemos várias viagens nos Estados Unidos. E mal sabia eu, nunca pensei em toda a minha vida, que depois me ia tornar líder de uma viagem aos Estados Unidos. Para quem nunca lá foi, e especialmente como referias aqui no Ocidente, que temos este imaginário gravita em torno de uma série de conceitos dos Estados Unidos, isto depois corresponde ou não? O que é que tu encontraste por lá? Como é que tu descreverias o país? É difícil descrever os Estados Unidos de uma só forma, porque os Estados Unidos, quer dizer, são 50 estados, cada estado é diferente, mesmo as próprias cidades são diferentes, às vezes mesmo dentro do próprio estado. Mas o que eu posso dizer dos Estados Unidos têm coisas boas e más, como em tudo na vida, e acho que hoje não é crescida, tenho uma percepção dos Estados Unidos um bocadinho diferente quando eu tinha, não é? Quando nós crescemos, ou pelo menos há uns anos era mais assim, land of free, das oportunidades. Hoje em dia nós percebemos que nem sempre é assim, infelizmente, mas em termos de paisagens é inigualável, porque a diversidade de paisagens que tu podes encontrar num curto espaço de tempo, claro que depois as distâncias lá são relativas, porque tudo são distâncias gigantes, mas, por exemplo, se estivermos a pensar na Califórnia, as pessoas muitas vezes pensam na Califórnia como praias e Los Angeles e Hollywood, mas é isso tudo, mas é muito mais do que isso. Tu tens desertos também, tens montanhas, tens floresta. Às vezes estás em Los Angeles e passado 2 horas estás no meio do deserto, estás em São Francisco, passado 3 horas estás no Yosemite National Park. Tu consegues ver tanto num curto espaço de tempo, e o que eu senti quando fiz esta primeira viagem ao Southwest há uns anos, eu senti que vi tanto
eu vi e vivi especialmente, eu vivi tanto que a pessoa sente-se mesmo muito pequenina. O país é tão vasto e realmente nisso é imbatível em termos de paisagens e de riqueza. Em termos geológicos, é absolutamente surreal. Estamos a falar de um país de facto imenso, não é? E com uma diversidade brutal, como tu também já acabaste de referir. Tu consegues, dentro de tudo aquilo que já visitaste, pensando nestes estados, quais são os estados, ou talvez os locais, não sei se consegues nomear, de que mais gostas ou que te marcam especialmente? Claramente que talvez o meu favorito é o Monument Valley. O Monument Valley está na fronteira entre o Arizona e o Utah. O Monument Valley não é considerado um National Park porque faz parte da Navajo Nation, ou seja, a Navajo Nation é um território que faz parte da tribo indígena Navajo, que tem a sua própria política, legislação, tem pelo que eu sei, um presidente, um vice-presidente, ou seja, é um território, faz parte dos Estados Unidos, mas que tem a sua autonomia. E logo aí é único e é diferente. E não é só o Monument Valley que faz parte da Navajo Nation, também fomos ao Antelope e o Horseshoe Bend também fazem parte. O Antelope que é muito conhecido, o Antelope Canyon, e também é muito especial. Mas o Monument Valley, pois, é o símbolo do American West. A grande parte dos filmes de cowboys foram todos já filmados. Há muito essa conexão com o cinema e também com a música desses filmes. E depois, em termos geológicos, é absolutamente indescritível porque são milhões e milhões de anos de formações que são criadas na Terra, a mãe natureza no seu esplendor, e tons de terracota, e eu adoro terracota, são basicamente tons de terracota, planície, e depois tem formações rochosas no meio do nada, chamam-se buttes and mesas. Pronto, em termos geológicos, a geologia é absolutamente incrível e claramente está no topo do topo dos meus sítios favoritos dos Estados Unidos. Além do Monument Valley, o Yosemite National Park, que nada tem a ver, também é muito especial. O Yosemite é muito conhecido, pronto, estamos aqui a falar de floresta, de árvores, de cascatas. É muito conhecido pelo El Capitan, uma grande rocha de granito de mais de 900 metros de altitude, que muitos alpinistas tentam subir todos os dias. E talvez o Zion National Park e o Bryce Canyon também são muito especiais. E é isto que eu também estava a dizer há bocadinho, que é, por exemplo, o Bryce Canyon e o Zion National Park estão a 1 hora de distância, 1 hora e pico de distância, e são completamente diferentes. São os dois do Utah, mas são completamente diferentes. Se eu tivesse que escolher e dissesse, olha, agora não podes fazer os dois, vais ter que escolher para levar as pessoas, e só podes escolher um. Eu não sei qual escolheria, porque eu absolutamente adoro os dois. E o Grand Canyon é muito especial, São Francisco também, a Redwood Forest também das Sequoias é incrível. Olha, é difícil de escolher, estou a dar uma grande resposta, porque realmente é tanto, eu podia continuar, mas acho que estes talvez sejam os meus favoritos. Há perguntas para as quais não há respostas curtas, e isso é muito bom sinal. Assim como é impossível falar de Monument Valley e não recordar Ennio Morricone com o inesquecível tema O Bom, o Mau e o Vilão. A Madalena tem ainda outros 3 locais favoritos, os parques nacionais de Yosemite, Zion e Bryce Canyon. Quem nos vai falar sobre os muitos parques que podemos encontrar é Walter Dean. Afinal, os parques nacionais norte-americanos são conhecidos como o melhor que a América fez. Quando perguntamos o que vem de imediato à cabeça para explicar os Estados Unidos, não tem dúvidas, a sua imensidão e uma vasta diversidade étnica, racial, económica e geográfica. It's a big country. It's a big country and very diverse. And I think it surprises people how big it is once you get on the ground. There's a story about the American Revolution, 300 years ago, where the British looked at maps of the United States, the East Coast of the United States, and thought, well, these distances aren't too great, and we can march our army there in a day. And it turned out it was 2.5 or 3 or 4 or 5 days to get from a fort in upstate New York to below Washington, D.C., to a place in Virginia. And again, it's like going to Russia.
you don't realize how big the country is until you get there and travel. And Americans have been very fortunate in that, because of our geography, we have been protected by oceans, east and west, and good neighbors, north and south, so that we tend to have a certain attitude about security, which is probably different than people might anticipate. So its largeness, its diversity, and its diversity is ethnic diversity, racial diversity, economic diversity, and geographical diversity. The East Coast is different than the Midwest, and the Midwest is different than the mountains, and the mountains are different than the West Coast. The northern part of the United States, the plains, are much different than the southern United States, Texas, Oklahoma, New Mexico, which is more arid and desert, more like southern Portugal. So keep in mind how diverse the country is. And my recommendation for people coming to the United States is, and I think most of them do, is make good use of the internet. And you're not going to see it all at once. That's lesson one. Lesson two is, I would recommend choosing a little bit at a time. In other words, rather than trying to hop from one place one day to someplace else the next day to someplace else, is to choose one area and go to that area for a week, let's say. And then you can do day trips out. The same way I would visit Portugal. And the United States pretty much has it all, in a way, much like Portugal, has a great variety. You can find beaches, you can find warm weather, you can find deserts, you can find mountains, you can find wine country, you can find forests. So it's just, and you can find big cities. That's perhaps a difference, is there are more major cities and there's much more travel by highway, because fewer highways are toll roads, as opposed to how expensive it is to travel by highway for many people in Portugal. There are fewer toll roads, and gasoline is much less expensive. So one thing you may want to consider is driving places rather than flying. So one consideration here is to rent a car and drive, because you may find that it's not as expensive as you would anticipate, and it gives you a certain flexibility, because frankly, our public transportation is probably not as good as European public transportation. It may be in the big cities, but it may not be other places. Certainly by train, we do not have the rail systems that European countries have, but we have extensive highway systems. The interstate highway system is how most people travel distances of less than a day driving. One other thing that I was thinking about when I knew I was going to do this is, I know that people like to go to the big cities. And in the big cities, you really have two choices. One is you can stay at a hotel in or closer to the central city, and that's usually more expensive, but it also allows you to walk the central city, and especially in the evenings, and you have access to the central city all the time. And another option is to stay at a hotel in a suburb and then use public transportation to get to the central city. The hotels in the suburbs are not as much fun, probably, but they're probably significantly cheaper. And so that would be a way to save money. And my one suggestion for that, because now the other thing I would say is bring money.
because everything's more expensive. And with the dollar versus the euro, it's not a great time for a European to travel in the United States. And the price of everything here is gone up, as I think it probably has in many places. So if you come to a city, and I'm thinking like New York City or Washington or Chicago or Los Angeles or Miami, consider staying, look at the difference in prices between hotels in the central city and then one near a public transportation hub, which most are, that you can take the metro. And that may be a way to save money. Walter, you already gave us some really important suggestions for a trip to the United States. You also mentioned the Route 66, and I'm already dreaming about it. But on the other hand, we spoke here about the diversity of the landscape. We have mountains, we have beaches, we have the big cities. When it concerns to you, do you have some favorite place or region? Rather than give you a favorite region, I want to tell you about what I think is there are 2 or 3 best kept secrets in travel in the United States. And foreign visitors know about one of them. And one of them is the free museums in Washington, D.C. In the United States in Washington, D.C., through what's called the Smithsonian Institution, the government has made the decision to keep the big museums free. So the Air and Space Museum, Museum of Natural History, American Art Museum, these museums are wonderful world-class museums, and they're free. Number 2 are the national park system of the United States. In the early 1800s, President Theodore Roosevelt convinced the government, Congress, to create the national park system. And we have some of the most beautiful, spectacular national parks in the world. For many Americans, the national parks are the vacation destination for us. I mean, I grew up as a kid. I lived in the Midwestern United States, and we could drive for a day and be in the Colorado Rockies. And I was able to camp our family camped in national parks in the Rocky Mountains in the United States and at Glacier National Park in Montana. So, and Great Smokies in Tennessee. I mean, these are wonderful hiking, camping, large wilderness areas that the government's we haven't screwed those up too bad yet. And so that's one hint. The other thing is, while there's the system of national parks, there's also each state has its own system of state parks. Those are, to international visitors, virtually unknown. So if you know you're going to an area, get on the internet and look up the state park. So, for example, if you're going to New York City but want to go into upstate New York, I'm not sure how many national parks there are, but there are lots of good state parks, and you can go to the website of New York State and look at the state parks. And usually those are without fees, or the fees are very low, and some of them are very, very nice. If you want to be outside, those are things that I would suggest. Walter, you work with journalists throughout the world. You have been all around the world. How do you feel about traveling? How do you feel about getting to know other people, other cultures, other places? Is it important? Well, I think it's important. I mean, I'm very selfish about it. I love it. I'm a wanderer. And the one thing I've learned about traveling is to get out of the car, get off the bus, and just walk. I'll drive to a town, a city, and then I'll try and park the car, and then I will just walk. I think I've walked most of Lisbon. It's because that's where you can really see things, hear things, smell things.
I remember one of my first experiences in Lisbon, in Portugal, was in Lisbon, walking through the neighborhood, and after dinner, so this was 7:00, 8:00 at night, and hearing the sound of wine bottles or other bottles being thrown being thrown away. Some years ago, I started taking pictures of the old doors in Lisbon. Well, that now gives me a purpose to walk through all these neighborhoods, is looking for old doors or old buildings, or, some people search for antiques and some people search for China, things. And I like to search for old doors, these beautifully made wooden doors that are now being destroyed in all the renovation that's going on in Lisbon. I call them the disappearing doors of Lisbon. And the other thing I find is people are pretty much the same everywhere you go. It doesn't matter what language it's in. The mother's love for her child is universal. Some things are just, you don't need a lot of language to relate to some of these things. And you can go anywhere in the world. And if you can find these sort of common touchstones just in daily life, we have a lot more in common, I think, than you might expect. Esta é mesmo das conclusões mais bonitas a que podemos chegar, a de que temos todos muito mais em comum do que podemos pensar. Quanto à nossa viagem de hoje, foram muitas as dicas que o Walter nos deixou. Alugar um carro e conduzir pelas estradas do país, procurar alojamento nos subúrbios das grandes cidades e, especialmente, pesquisar, planear e dedicarmos-nos a explorar uma zona em concreto. E deixou-nos ainda 3 segredos que devemos saber ao visitar os Estados Unidos. Os museus de entrada livre em Washington, os parques nacionais, de que já falámos e que são destino de férias para muitas famílias americanas, e os parques estaduais, mais desconhecidos, mas que definitivamente merecem a visita de quem gosta de ar livre e natureza. A Madalena conta-nos mesmo como há locais com uma magia muito própria, capazes de criar momentos que dificilmente se esquecem. Há uns anos, quando fui com umas amigas minhas fazer o Southwest, nós fomos à Redwood Forest. Só para te contextualizar, a Redwood Forest é mais ou menos cerca de 4 horas a norte de São Francisco. É um dos sítios nos Estados Unidos com sequoias, as famosas sequoias. Eu sou muito sensorial, tudo que é o toque da luz, a luz certa, a temperatura certa, a brisa certa, essas coisas são muito importantes para mim. E eu lembro que houve ali um momento à tarde que nós estávamos a passear e havia um grande silêncio, e depois, como estávamos no meio da floresta, nós quase não nos cruzámos com mais ninguém, vimos para aí mais dois ou 3 grupos ao longo da tarde inteira. De resto estávamos sempre sozinhas a passear no meio das sequoias, depois a temperatura estava perfeita, depois o sol a entrar pelas árvores, o silêncio, havia um grande silêncio e só vimos os sons da natureza, e isso para mim ficou-me. E realmente nós sentimos muito pequeninos e humildes no meio de tamanha natureza. Eu ouvia-te e estava aqui a pensar que é precisamente a coleção todos estes momentos, não é? Aquilo que nós depois recordamos e que estamos hoje a falar aqui, por exemplo, sobre os Estados Unidos e sobre as tuas viagens até lá. E estava também a pensar que aqui no Cartão de Embarque também procuramos muito, além de explorar, obviamente, algumas dicas de viagem e locais, mas também sobre a parte cultural, a parte social, aquilo que são alguns hábitos, aquilo que são as pessoas dos países. No caso dos Estados Unidos, como é que é a nível de contacto com as pessoas de lá, com os americanos? Também há uma série de estereótipos, pelo menos aqui no Ocidente, que se partilham, não é? Muito por causa dos mídia. O que é que tens a dizer sobre isso? Olha, como te disse há bocado, lá está, há sempre aquela parte boa e má dos Estados Unidos, mas eu tenho, além das viagens que eu faço nos Estados Unidos, tenho vindo a ter a sorte de conhecer muitos americanos nas minhas viagens. Ainda agora, quando estive em outubro, estive no Egito, fiz a viagem com um grupo de viajantes e muitos deles eram americanos, e falámos imensa coisa dos Estados Unidos, e é muito engraçado as percepções que eu já tinha, eles confirmarem e contarem as suas histórias, mas os americanos, no geral, são espetaculares em termos de simpatia. Isso, tipo, ninguém lhes tira. Eles são muito, muito simpáticos. Aquilo que a pessoa cresce
a ver, por exemplo, eu lembro que eu adorava e adoro a série do Sexo e Cidade, e eu lembro que via aquelas coisas, as pessoas de repente marcavam dates assim no meio do nada, e eu pensava, por amor de Deus, isto não pode acontecer. E hoje em dia, conhecendo bem os Estados Unidos, quer dizer, bem, eu, no possível, e quero continuar a conhecer mais, eu consigo acreditar que isso é possível, porque as pessoas realmente têm à vontade para, de repente, se virarem para o lado e conhecerem e guardarem uns telefones uns dos outros. Aquela coisa de Hi, how are you? Have a nice day. É uma coisa que é muito comum, eles são mesmo muito simpáticos, e uma coisa que é muito engraçada que acontece lá e que eu já pensei em trazer para Portugal várias vezes, depois fez, não, as pessoas vão achar que eu sou estranha, que é, nos Estados Unidos as pessoas elogiam as roupas uns dos outros no meio da rua. Eu vou andar na rua e já fui, não sei, elogiada para aí umas 10 vezes à vontade. Houve uma vez que quando eu fiz a costa californiana de Los Angeles para São Francisco, e nesse dia passei por várias vilas, tipo Santa Bárbara, Los Olivos, e houve várias pessoas que no meio da rua elogiavam o meu... Só diziam, my God, estás a ver? Tipo, oh my God, nice jumpsuit, you look so cool, e coisas do género, já me elogiaram coletes, já me elogiaram ténis, e estão só a dizer por simpatia, porque vem uma pessoa, acham que essa pessoa está gira, elogiam essa pessoa, põem o astral dessa pessoa para cima. Eu juro que eu já saí várias vezes sozinha a pensar, vou trazer isto para Portugal, vou começar a elogiar as pessoas, talvez isto pegue. E começamos a ser mais felizes. Mas depois penso, bem, não sei, culturalmente, não sei se vão achar que eu sou um bocado estranha, então acabo por nunca o fazer, mas realmente os americanos nisso são uma simpatia mesmo. Bom, e acho que sem dúvida se pudermos cada um de nós levar um bocadinho desse espírito, mais ou menos publicamente, acho que já é um excelente upgrade para nós. Madalena, há pouco falaste aqui também por alto de Route 66, falámos também sobre seres líder de viagens com a Levar Travel. O que é que pode esperar quem te acompanha e quem vai contigo numa viagem até aos Estados Unidos? Então, espero que as pessoas se divirtam, é o número um. Gosto de criar relações com as pessoas, conhecer as pessoas com quem estou. Há várias pessoas que inclusive ficaram minhas amigas, por isso acho que a parte de criar relações é muito importante, mas o que podem esperar, acima de tudo, para além disto, é uma viagem intensa, tenho a dizer. Ou seja, não é uma viagem que as pessoas vão estar de papo para o ar, como se vai para a praia e se está a relaxar. Há momentos desses, ou seja, da pessoa ter momentos livres, porque eu sou balança, por isso equilíbrio para mim é das coisas mais importantes, mas é uma viagem intensa, porque o que eu sinto é, quando eu criei o roteiro, as pessoas estão a vir de longe. Quer dizer, e depois há tanta diversidade, há tanta coisa para ver. Eu tentei adicionar mais este, e mais este, e mais este, mas a certa altura, obviamente, tive que parar. Mas mesmo assim, é um roteiro que é intenso, são cerca de 5 mil quilómetros, há muitas horas de carro, mas há muitos menos para apreciar. Lá está, como eu disse, estivemos no Grand Canyon, ver o pôr do sol, durante para aí sentados ainda durante um longo tempo a ver o pôr do sol descer, ou seja, nós não estás sempre on the go, mas ao menos para apreciar, para estar nas cidades, por exemplo, em Las Vegas há um dia e meio que são dias livres, as pessoas podem fazer o que quiserem, claro que depois acabamos por estar muito em grupo, e isto também aconteceu um dia também em Los Angeles, também é livre, a pessoa pode fazer o que quiser, mas lá está, depois acabávamos por ficar todos juntos, mas, por exemplo, houve uma parte do grupo que quis ir à Warner Brothers, outros não quiseram, foram logo para Santa Mónica. Depois andámos patins e de bicicleta, foi giríssimo. Mas pronto, basicamente acho que é isso que eu tenho para dizer, é criar boas relações, diversão, música, porque a música, lá está, para mim é muito importante, e o road trip nos Estados Unidos, temos de ter música, e uma viagem intensa, pronto, mas com muita riqueza, muitas paisagens diferentes, cidades diferentes, porque Los Angeles, São Francisco e Las Vegas são diferentes, os parques são todos diferentes também, apesar de às vezes estarem perto uns dos outros. Pronto, é tudo o que eu já te disse, muita coisa, e acho que é muito rico. Portanto, já sabemos aquilo que podemos, enfim, encontrar um bocadinho ou descobrir do país contigo, e há uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, especialmente em alguns episódios do Cartão de Embarque, e neste tenho uma especial curiosidade. Como é em relação à alimentação? O que é que nós podemos encontrar nos Estados Unidos para
Há alguma coisa assim mais típica? É muito à base, corresponde mais uma vez aqui o estereótipo a chamar-nos, não é? À fast food. Como é que é? É assim, é dependendo do que estás a fazer, não é? Nas cidades há uma grande diversidade gastronómica. E aí tu podes comer saudável, há milhares de coisas trendy, tu podes experimentar, mas na road trip, neste caso desta viagem nos Estados Unidos, no Southwest, é um bocadinho, infelizmente, essa ideia que se tem do fast food, sim, porque aí estamos dependentes de o que há a caminho, não é? De diners, cadeias como às vezes In-N-Out e Carl's Jr. E McDonald's. E eu, por acaso, cada vez que volto dessas viagens, sinto sempre, pizzarias também, sinto sempre que andei a pôr, injetar gordura na veia, porque infelizmente essa parte de comida on the go é um bocadinho, acaba por ser um bocadinho o que encontramos pelo caminho. Mas claro que há um bocadinho de tudo nas cidades, aí temos grande variedade. Agora, quando se está no meio do deserto e passa-se uma loja de conveniência ou por uma cadeia de alimentação, é a primeira de alimentação, de restauração, é a primeira que encontramos. Às vezes tem mesmo que ser assim. Há sempre possibilidade de vegetariano, por norma, mesmo nestas cadeias, por isso nunca tivemos problemas e nem nunca tive problemas em encontrar algo que não dê resposta às necessidades das pessoas. Falámos aqui um bocadinho sobre, enfim, o início da tua relação com as viagens, com os Estados Unidos, sobre aquilo que podemos encontrar por lá e visitar. Qual é que é a tua situação neste momento, Madalena? Quais é que são as próximas viagens que tens em agenda? Há uma possibilidade, mas ainda não é certo, de voltar à América do Sul, agora brevemente, mas ainda não é 100% certo. Mas tenho pelo menos 2 viagens também com o Vá Travel a liderar ao Japão em novembro, e em dezembro vou voltar a liderar uma viagem à Lapónia, desta vez Suécia e Finlândia. E depois, para o ano, tenho aqui a Austrália, Nova Zelândia debaixo da orelha, já não consigo adiar mais, mas estão assustadores os preços de avião. No outro dia, tendo um ataque quando vi, está absolutamente indescritível, mas muitos planos ainda, muita coisa ainda para fazer. Parecem-me excelentes destinos, mas depois deste episódio, nada me tira a ideia de uma road trip pelos Estados Unidos. Obrigada, Madalena, e obrigada, Walter, pelo reencontro. Quanto a nós, até ao próximo destino.